Tem um momento do dia que eu acho que todo mundo conhece. E isso não importa se você mora com alguém, se você tem família grande ou se você é do tipo que nunca para. Em algum momento do dia você vai se encontrar sozinho. E isso pode ser de madrugada, quando tá todo mundo dormindo, ou até mesmo num churrasco cheio de amigos. Quem nunca viveu isso? Você tá ali cercado de pessoas e de repente, do nada, bate um vazio e você se sente meio solitário. E nesse momento acontece uma coisa muito doida. Seus hormônios mudam, a sua mente acelera e você não sabe o que fazer com as suas mãos. E você tenta se concentrar para aquela escuridão não te pegar. Porque ou você foge da estranheza, dessa sensação, pegando o seu celular, colocando alguma coisa para tocar, ligando a televisão, ou você fica ali quietinho e deixa o silêncio falar por você. A solidão pode ser meio foda às vezes. Só que o lance é o seguinte, nem todo mundo se sente mal em estar sozinho. Muita gente se sente bem em estar consigo mesmo, na própria companhia. E como a palavra solidão, ela carrega um peso muito triste, porque ela pressupõe sempre um tipo de falta, a galera da internet começou a utilizar uma expressão vinda do inglês, que é a solitude. Uma palavra bonita que fala muito mais sobre uma presença de um bem-estar em estar sozinho consigo mesmo, sem você precisar fugir. E isso é bonito, né? Pois é. Os criadores mais introvertidos também acham. E se você está assistindo esse tipo de vídeo, imagino que você também flerte com esse tipo de estratégia. Bom, de uma coisa a gente sabe. Nem todo mundo quer ficar postando foto de carrão no Instagram ou quer ser o próximo palestrante da turma. Tem gente que só quer viver uma vida tranquila e, como já não se sente adaptado mesmo, vê essa oportunidade como um prato cheio. Mas assim, se você acha que esse vídeo é mais um vídeo motivacional, calma, pequeno gafanhoto. Eu preciso te dizer, você tá no lugar errado. Eu mesmo, quando conheci o termo solitude, eu adorei. E eu assisti uns 1000 vídeos gringos sobre o tema. E depois todos os brasileiros, e aos poucos comecei a achar que eu tinha encontrado o meu real estilo de vida. E isso me deixou muito feliz, porque eu já estava ali, consolidado. Tinha várias pessoas falando disso. E sim, no começo me fez muito bem. Esses anos sozinhos me ensinaram coisas que eu não teria aprendido se eu não tivesse escolhido mudar. Como, por exemplo, eu passei a observar mais. Porque quando você toma distância, você enxerga diferente. Vê as pessoas de um ângulo que quando você estava próximo, você não conseguia ver. Vi tanto que entendi quem eram as pessoas que eram amigas e leais, tanto quanto as que não eram. Falsos e doidos pra me fuder. Então, no meio disso, eu aprendi também a questionar o que eu queria e por que eu queria. E eu parei de topar fazer loucura só pra acompanhar os outros ou até mesmo o papel de palhaço pros outros rirem da minha cara. E eu percebi que muito do que eu fazia antes, na moral, nem era meu. O desejo, às vezes, por ter muito dinheiro, ter uma casa muito foda, ter um relacionamento só com mulher gostosa, isso tudo era tipo um desejo de performance, era o meu ego. Era uma forma de mostrar para os outros como eu queria que eles me vissem. E sim, no início isso foi libertador. Foi muito bom perceber que tudo isso era uma espécie de uma oferenda para um altar de aprovação. E quando você para de fazer isso, quando você some um pouco, você descobre o que sobra. Ou melhor, não é o que sobra, e sim o que é íntegro de verdade. O que é seu e o que é do outro. O que é influência. E isso foi muito valioso. Mas eu preciso te dizer, nada disso foi de graça. E o custo disso, eu ainda tô calculando. A questão é que, em algum momento, esse papo de solitude ele virou uma espécie de uma tendência, uma modinha, coisa de nicho, e mais uma possibilidade de gerar receita. E a gente sabe que quando algo vira tendência, ele perde alguma coisa boa pelo caminho. De alguma forma, esse papo de solitude virou uma estética. O cara não precisa de ninguém, ele se basta. Trocou relacionamento pelo autoconhecimento e nunca mais olhou pra trás. Como se a vida fosse algum tipo de vitória consolidada, sabe? Eu entendo, tem verdade nisso. Mas tem também uma narrativa muito bem embalada. E narrativas bem embaladas, meu camarada, costumam esconder o que não cabe no pacote. A internet, ela sempre teve dois times. O time de quem pega geral e o que renega isso tudo e se sente superior por ter alcançado um tipo de ataraxia, paz mental superior. E assim, os dois, eles vendem um tipo de narrativa limpa. Só que, na real, quem tá nas trincheiras da coisa sabe que não é tão simples. Só que muitas vezes as pessoas que estão em processo de formação, elas ficam no meio disso tudo tentando descobrir qual é o time certo. Mas é aí que mora o perigo. Não tem time certo. A verdade é que a gente é muito influenciado por quem a gente admira. Pode ser um amigo, um parente, alguém mais velho ou até mesmo alguém que você viu e acompanha na internet.
E quando essa pessoa fala sobre estar sozinho como um tipo de evolução, e ela demonstra um tipo de serenidade e autoridade, é muito fácil a gente querer copiar essa pessoa. Só que tem uma diferença muito grande entre alguém que supostamente já chegou lá, do jeito dela, com os monstrinhos internos dela que muitas vezes você nem conhece porque ela não te mostra, e alguém que está dando os primeiros passos e tentando adotar um novo estilo de vida. E quando isso acontece, muitas vezes essa narrativa que funcionou para o outro não vai servir para você. É como se você estivesse usando algum tipo de roupa que não é do seu tamanho. E só quem já usou um tênis apertado sabe como é ruim. Porque dentro disso tudo tem uma armadilha que quase ninguém fala, que é a armadilha do isolamento. E ela não aparece no começo, porque no começo tudo é clareza, paz, autoconhecimento. Só que a armadilha mesmo, ela se forma depois, quando o isolamento ele chega em tal ponto que ele deixa de ser uma escolha e vira um hábito. E esse hábito, por sua vez, vira parte da sua identidade. E aí, de repente, você já não sabe mais se você simplesmente gosta de estar sozinho ou se você simplesmente aprendeu a não sentir mais falta das pessoas. Essas coisas são muito diferentes uma da outra. E assim, existe uma perda específica que quase ninguém fala no meio disso, que é a perda da autoconfiança. Eu não tô falando da autoconfiança do cara que posta stories com carrão, com mulher gostosa. Eu tô falando da outra, de uma mais sutil, que é aquela autoconfiança, aquela parte de você que te faz acreditar que você ainda merece estar perto de alguém. Eu tô solteiro faz quase 7 anos. E no início, essa ideia de ser um solteirão, ela parecia uma decisão extremamente consciente. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que, na real, esse era um mecanismo de defesa sofisticado, invisível, mas que ao mesmo tempo foi ficando confortável, igual uma roupa velha. Porque quem fica muito tempo isolado, começa lá dentro, baixinho, a cultivar sementes ruins. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que, na verdade, eu sou inadequado? Será que quando eu encontrar alguém, eu ainda vou aguentar sustentar um relacionamento com alguém? Porque quando você fica muito tempo fora do jogo, você esquece como joga. E esse tipo de dúvida, ele gera um tipo de cegueira. Você aos poucos começa a não conseguir mais distinguir se você está adaptado ou se você só está se escondendo. Eu luto contra isso até hoje. E na boa eu não tenho uma resposta pronta e fingir que eu sou o cara desenrolado seria a coisa mais desonesta que eu poderia fazer aqui nesse canal. E é por conta desse desejo de bater um papo sincero no estilo desabafo que eu adotei esse estilo Keep Company, que é fazer companhia para que você possa ver o vídeo sem ter que ver. Só ouvir enquanto você faz alguma outra coisa. Porque no final das contas eu não quero te dar respostas prontas, eu não quero cagar verdades na sua cara. Eu quero mais é fazer companhia. Porque no fundo, eu também sou um solitário. Mas eu quero te fazer companhia na dúvida, no questionamento. E isso já é uma coisa muito importante. Portanto, meu amigo, se você sabe que você é um ser humano em formação, e se você ainda não sabe muito bem o que é seu e o que é influência do externo, do meio, e se você não se sente adaptado a um mundo mais extrovertido, eu preciso te dizer uma coisa. Tá tudo bem, cara. Isso é normal. A dúvida, ela não é uma fraqueza. A dúvida, ela é honestidade, na sua forma mais pura. E eu prefiro muito mais me relacionar com pessoas que duvidam das coisas com consciência do que aquelas pessoas que dizem com toda a certeza do mundo alguma coisa porque copiaram, porque viram alguém fazendo. E no final das contas é tudo um pouco complexo. E essas duas coisas, que é estar bem consigo mesmo e ao mesmo tempo estar cultivando um excesso de solidão e se escondendo cada vez mais na caverna, elas acontecem ao mesmo tempo com as mesmas pessoas. Elas acontecem ao mesmo tempo internamente dentro das pessoas. Na mesma semana, às vezes no mesmo dia, ali enquanto você está escolhendo o seu café da manhã. Tem uma parte sua que tirou uma foto muito foda e a outra que acha que postar alguma coisa para os outros verem é um mundo de ilusão. E se você ficou até aqui, eu queria te agradecer, porque hoje em dia quase ninguém mais tem paciência e poder de retenção para ficar tanto tempo vendo um vídeo, principalmente de um desconhecido como eu. Mas eu queria te dizer uma coisa, que se esse assunto ele te interessa, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou e relaxa, não precisa se esconder não. Afinal, você já tá sozinho mesmo.